Boa noite. Glória a Deus. Enquanto os irmãos se organizam aí, você pode abrir a sua Bíblia comigo no livro de Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8. Esfriou, né, irmãos? Chegou o inverno. Neemias, no capítulo 8. Estamos numa série dentro do livro de Neemias. Você tem estado conosco aqui acompanhado. E hoje nós vamos entrar no capítulo 8 de Neemias. Neemias, capítulo 8. Se você puder, abra o texto e fique com o texto aberto, se possível. Neemias, capítulo 8. Quem encontrar pode dar um amém. Se alguém não encontrou, a gente espera você encontrar. Neemias, capítulo 8, amém? Acompanhe a leitura comigo, então. Diz assim: Quando chegou o 7º mês, e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça, diante do portão das águas. E pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta diante da praça, que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estava em pé ao lado dele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias. E à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor, com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam a lei ao povo, e o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações, de maneira que o povo entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse: Vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este dia é santo. Não fiquem mais tristes. Então, todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Louvado é o nome do Senhor. Amém? Nosso tema de hoje é: pregue a palavra. Então nós encerramos o capítulo 7 de Neemias na última semana, no último domingo, e nós falamos que após a reconstrução, após Neemias concluir a obra braçal da cidade de Jerusalém, a restauração dos muros, a reconstrução das muralhas, colocar os portões nos lugares, Neemias ele teve uma preocupação no capítulo 7.
Nós vimos lá sobre a preocupação dele de fortalecer a cidade. E de como isso se aplica à nossa realidade de fortalecer a obra de Deus. Nós vimos lá no domingo passado, uma breve recapitulação, que para que a obra de Deus se fortaleça, nós precisamos de homens que protejam ela, nós precisamos de crescimento organizado, e nós precisamos de pessoas generosas. Então a nossa mensagem se resumiu em proteção, crescimento e generosidade. O que nós vimos então? Que a obra braçal acabou. 52 dias, muros concluídos, portas colocadas no lugar. A provisão chegou porque Neemias, os líderes e o povo contribuíram para que a obra se mantesse, para que a cidade fosse fortalecida. E a partir do capítulo 8, Neemias ele tem uma preocupação. E talvez a obra de Neemias é muito mais difícil a partir do capítulo 8 do que foi até agora. Ele levou 52 dias para reconstruir os muros. Só que agora Neemias ele precisa restaurar o povo espiritualmente. O povo estava longe da lei. O povo estava afastado da cidade de Deus, que era Jerusalém. O povo havia deixado a lei de lado. Mas Neemias sabe que agora ele precisa se concentrar nas necessidades espirituais do povo. O povo tinha uma necessidade. Qual era? Agora não era mais a restauração da cidade. É que a sua vida espiritual fosse restaurada. Como Neemias vai fazer isso? Como se dará a restauração espiritual do povo de Israel? Pela palavra. Neemias sabia que colocando a palavra de Deus no seu devido lugar, o povo seria restaurado espiritualmente. O povo cresceria espiritualmente. Preste atenção, irmãos. Há uma profunda conexão entre o ensino fiel das Escrituras e reavivamento. Veja bem, quando o povo de Deus se desvia, em todo o Antigo Testamento, sempre que Deus reaviva o povo, é por meio da palavra. Todas as vezes que a palavra de Deus é ensinada com fidelidade, se há pessoas que estão caídas espiritualmente, desviadas espiritualmente, a palavra é poderosa para reavivar essas pessoas em sua condição caída. Neemias sabia disso. Neemias sabia que sempre que a palavra de Deus é exposta com fidelidade, ela vai gerar despertamento espiritual na vida do povo e crescimento na igreja. Então o que a palavra faz? Ela desperta o povo espiritualmente. O que a palavra faz? Ela faz a igreja crescer. Veja bem, homem nenhum tem a capacidade de fazer a igreja crescer. A obra de Deus não avança pelas qualidades de um homem. A obra de Deus avança única e exclusivamente pela pregação fiel da palavra de Deus. Neemias sabia disso. Ele sabia que o crescimento quem dá é o Senhor. E que nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos semear. Nós precisamos regar. O nosso trabalho é fazer o que Paulo diz a Timóteo. Timóteo, pregue a palavra. Você deve pregar a palavra. A igreja cresce, o povo é despertado espiritualmente por meio da pregação e da exposição fiel das Escrituras. Neemias entende que é necessário que a palavra de Deus seja pregada para o povo. Ele entende. Neemias sabia que o povo precisava ouvir a palavra. Veja bem, você não está aqui para ouvir uma história. Você não veio nesse lugar para ouvir o meu testemunho. Você não veio aqui para ouvir as minhas experiências. Você veio aqui por uma única e exclusiva coisa, para ouvir a pregação fiel da Escritura para a sua vida. É para isso que você está aqui. As minhas experiências não têm poder de mudar a sua vida. As coisas que eu penso não têm poder de transformar o seu coração. A palavra de Deus é poderosa para transformar a sua vida, para quebrantar o seu coração, para salvar você de uma condição pecaminosa. Por isso que o nosso trabalho é pregar a palavra. Por isso que a nossa função é ensinar as Escrituras. Neemias entendia isso. Só que veja bem, ainda na nossa introdução, quando nós falamos de pregação, de ensino das Escrituras, há 4 perigos que atacam fortemente o ensino das Escrituras hoje. Hoje nós vamos falar basicamente sobre pregação. E aí você pode pensar, o que eu tenho que aprender sobre pregação? Muita coisa. Há muita coisa que você precisa saber a respeito da pregação. Porque talvez você ouviu por muito tempo muita coisa achando que era pregação, e não era. Veja bem, há 4 perigos que atacam fortemente o ensino das Escrituras hoje. O primeiro deles, liberalismo teológico. O liberalismo teológico
ataca fortemente o ensino das Escrituras hoje. E o que nós vemos no Brasil? Um avanço galopante do liberalismo teológico. Nós estamos vendo igrejas outrora fiéis à Escritura, que estão abrindo as suas portas para o liberalismo. Estão se tornando liberais na teologia, liberais no ensino da Escritura. O que o liberalismo faz? O liberalismo, ele tenta esvaziar a Escritura, desacreditando a sua veracidade e negando a sua inerrância. Então, o que os liberais fazem? Eles desacreditam que a Bíblia é verdadeira e eles atacam a inerrância da Escritura. Eles dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus, que ela contém a palavra de Deus. Eles dizem que a Bíblia, ela contém erros de interpretação. Ou mais ou menos, você vai entender o que eu estou dizendo, que ela precisa ser atualizada para os dias que nós vivemos. Liberais. O liberalismo, ele ataca a veracidade da Escritura. Ele ataca a inerrância da Escritura, ele nega que a Bíblia é inerrante. Nós não negamos. Nós somos ortodoxos na teologia em nossa igreja. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, que todas as palavras que contém nesse livro são palavras inspiradas pelo próprio Deus. O liberalismo, ele ataca, e ele é um mal que tem atacado fortemente as Escrituras. Veja bem, aonde o liberalismo chega, a igreja morre. Você quer exemplos? Quando você olha para os grandes avivamentos do passado, você vai ver avivamentos na Escócia, você vai ver avivamentos na Inglaterra, você vai ver grandes avivamentos nos Estados Unidos. Então você certamente já ouviu falar de Jonathan Edwards, por exemplo, desses homens que foram usados por Deus na pregação do Evangelho e na salvação de multidão de pessoas. Sabe o que aconteceu com essas igrejas? Essas igrejas hoje nos Estados Unidos, a maioria abriu as portas para o liberalismo. Essas igrejas morreram. Elas não são mais igrejas verdadeiras. Sabe o que é comum você encontrar nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Reino Unido? É comum você encontrar na entrada da igreja, igrejas que outra hora foram portas de avivamento. É comum você encontrar, por exemplo, a bandeira do LGBT lá. Eles já casam pessoas do mesmo sexo. Eles já aceitam isso como comum. E eles já têm igrejas exclusivas para isso. Esse é o liberalismo teológico. Aonde o liberalismo teológico chega, a igreja de verdade morre. Pode ter uma reunião de pessoas, mas já não é mais a igreja do Senhor que está reunida lá. O liberalismo é o primeiro perigo que ataca fortemente as Escrituras. O segundo, sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? O sincretismo religioso, ele tenta esvaziar a Escritura. O que ele faz? Ele acrescenta a ela o experiencialismo, negando a suficiência das Escrituras. O que o sincretismo ensina? O sincretismo ensina que é a Bíblia e mais uma experiência. Que você precisa ter uma experiência. Que a Bíblia só não é suficiente. Veja bem, você vai ligar rapidamente o sincretismo religioso ao que eu estou falando. Quem aqui já viu a igreja do Sal Grosso? A igreja da campanha do lenço ungido. A igreja que bota o copo de água em cima da televisão. Você já viu essas igrejas? A rosa de Saron, a pedra do Davi. Você já viu essas coisas? Sincretismo religioso. Isso é sincretismo. E o sincretismo que ele faz, ele esvazia a Escritura. Ele diz, você precisa ter uma experiência. Então você precisa pegar a rosa de Saron, e levar para a sua casa. Se você quer que o seu marido, ele se converta, bota a rosa debaixo do travesseiro. Isso é macumba gospel. É isso que isso é. O nome disso é macumba. Isso não é evangelho. Isso é um falso evangelho. Só que nós acreditamos. E muitas vezes nós achamos que isso é o poder de Deus. Não, não é. Isso é sincretismo. Isso se parece muito mais com culto pagão. Isso tem atacado fortemente o ensino das Escrituras hoje. Liberalismo teológico, sincretismo religioso. Terceiro lugar, terceiro perigo que tem atacado fortemente o ensino das Escrituras, ortodoxia morta. Veja bem, o que tem atacado fortemente o ensino das Escrituras? A ortodoxia morta, o conhecimento estéril. A teologia que não transforma, a teologia que não se torna prática. O que a ortodoxia morta faz? Ela esvazia a autoridade da Bíblia. Ela esvazia a autoridade da palavra.
Porque embora a pessoa diga assim, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é infalível, suficiente, inerrante, inspirada, a pessoa sabe todos os atributos da palavra, só que ela não consegue praticar nada daquilo que ela crê. Ortodoxia morta. É um conhecimento que não gera fruto nenhum. É um conhecimento que não transforma a vida de ninguém. Quarto perigo que tem atacado fortemente o ensino das Escrituras hoje é a superficialidade no púlpito. É o púlpito superficial. Veja bem, o analfabetismo bíblico, ele esvazia a Escritura porque não dá o devido valor a ela. Qual o tempo que nós vivemos? Um tempo em que em muitos lugares o púlpito é superficial. Não se entra no ensino da Escritura. Não se entra na pregação do Evangelho. A pessoa diz, olha, eu vim aqui para pregar a palavra de Deus, mas eu não sei nem o que eu vou pregar. Então larga o microfone e vai para casa. Porque quem pega o púlpito, quem assume o microfone para pregar, tem que saber o que vai falar. Tem que saber o que vai ensinar. Não, eu estou aqui esperando uma palavra do Espírito Santo e ele vai me revelar. Não, irmão, não ouça isso. Não ouça, são pessoas que não se prepararam. São pessoas que não foram buscar nas Escrituras. O analfabetismo bíblico esvazia a Escritura porque não dá devido valor a ela. Olhe para mim, você que deseja pregar a palavra, ensinar a palavra. Olhe para mim, todo pastor, pregador e professor das Escrituras, ele precisa ser alguém que se dedica ao estudo da palavra. Ele precisa conhecer a respeito daquilo que ele está falando. Ele precisa conhecer a respeito daquilo que está ensinando. Veja bem, se você vai fazer uma operação, e aí você está lá, você está preparado para fazer a operação, e diz assim, não, hoje o cirurgião não vai vir. Quem vai fazer a cirurgia vai ser a menina da recepção. Você deixaria que a menina da recepção fizesse um procedimento seguro em você? Cirúrgico em você? Deixaria ou não deixaria? Não? Então por que você muitas vezes dá ouvido a pessoas que não estudam as Escrituras? É a mesma coisa. Você quer ser operado por quem se preparou para operar você. Por quem estudou para exercer o procedimento. Por que nós não temos o mesmo critério para as Escrituras? Por que nós não queremos ouvir pessoas que estudam a palavra, que conhecem a palavra, que se dedicam ao conhecimento da palavra? Ah, pastor, mas é que se alguém me operar e não tiver capacidade, eu vou morrer. E você acha que você vai estar vivo ouvindo alguém que não conhece a Escritura? Ouvindo alguém que não prega a palavra de Deus para você? Esse analfabetismo ele tem invadido. E o que nós precisamos entender é que todo pastor, pregador, professor, ele precisa se dedicar ao ensino das Escrituras. Quando nós olhamos para o capítulo 8 de Neemias, sabe o que é o capítulo 8, dos versos 1 a 12? É um modelo de pregação que produz o verdadeiro crescimento espiritual. Sabe o que é o capítulo 8 de Neemias? É um modelo de pregação. A pregação que nos faz crescer espiritualmente. A pregação que surte efeito na nossa vida. Os versículos de 1 a 12 de Neemias, eles nos dão esse modelo de pregação, que produz transformação, que produz crescimento espiritual. Que pregação é essa, pastor? Qual é a pregação que produz o verdadeiro crescimento espiritual? É sobre isso que nós vamos falar. Existe uma pregação que vai nos fazer crescer espiritualmente, que vai nos fazer amadurecer espiritualmente. Que pregação é essa? Em primeiro lugar, a pregação que nos faz crescer espiritualmente é a pregação que tem a palavra de Deus como suprema. A pregação que nos faz crescer espiritualmente, em primeiro lugar, é a pregação que tem a palavra de Deus como suprema. Ela é suprema. Ela ocupa o lugar mais alto. Ela ocupa a principal posição. Essa é a pregação que nos fará crescer espiritualmente. Uma pregação que tem a palavra de Deus como suprema. E há três verdades que se destacam aqui, preste atenção. A primeira delas, a primeira verdade que se destaca aqui: o pregador precisa estar comprometido com as Escrituras. Olha o que diz os versos 2, 4 e 5 de Neemias 8. Acompanhe comigo lá, na sua Bíblia. Diz assim: Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. No verso 4 vai dizer assim: Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estava em pé, ao lado dele, à sua direita, Matitias, Sema,
Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias. E à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Hassum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. E no verso 5 vai dizer assim: Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs de pé. Quando nós olhamos para Esdras, quem é Esdras? É alguém que está sempre com a lei de Deus em suas mãos. É alguém que está comprometido com as Escrituras. Esdras, irmãos, ele era um homem comprometido com a palavra. Eu não vou abrir aqui, mas põe para mim Esdras 7:10 aqui no telão, rapidinho. Esdras capítulo 7, versículo 10. Olha quem é Esdras. Foi? Esdras 7:10. Porque aqui Esdras está voltando do cativeiro. Ele veio na primeira leva da Babilônia para reconstruir o templo. Olha o que Esdras faz. Porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esdras, ele coloca uma coisa no seu coração. E o que ele coloca? Em conhecer a lei do Senhor, em buscar a lei do Senhor, em ensinar Israel, não qualquer coisa, mas a lei do Senhor, os juízos do Senhor. Veja bem, as pessoas, irmãos, não estão em busca de alguém que lhes conte as suas experiências pessoais. Elas não estão em busca disso. As pessoas estão em busca de alguém que lhes ensine a palavra de Deus. Que abra a Bíblia, que ensine a Bíblia, que pregue a Bíblia. Você sabe qual a maior necessidade da igreja hoje? É de homens que conheçam, vivam e preguem a palavra de Deus com fidelidade. Muitas vezes nós tratamos a pregação como qualquer coisa, irmão. Deixa eu falar para você, a pregação é a maior necessidade da igreja e do mundo. Sabe o que a igreja precisa hoje? Pregação bíblica. Sabe o que o mundo precisa hoje? De pregação bíblica. A pregação, ela não é qualquer coisa, irmão. A pregação é a tarefa mais importante que existe no mundo, porque Deus decidiu salvar os pecadores por meio da pregação. A pregação não é qualquer coisa. Como Deus salva pecadores? Pela pregação. Como ouvirão se não há quem pregue? Há um método, há uma maneira de Deus salvar. Deus não salva por experiência, Deus salva pela pregação do Evangelho. E sabe quem devemos ser nós? O povo de Deus. Nós devemos ser o povo do livro, nos tornar o povo do livro, o povo da palavra. Sabe quem deveríamos ser? O povo do livro, o povo da palavra, o povo da Escritura, o povo que está saturado da Bíblia, que está buscando conhecimento das Escrituras. Sabe por quê? Porque não há verdadeiro crescimento espiritual sem a palavra de Deus. Veja bem, não há crescimento espiritual sem a palavra de Deus. Se você não lê a Escritura, se você não estuda a Escritura, se você não medita nas Escrituras, você não vai crescer espiritualmente. Não vai. Não há crescimento sem conhecimento das Escrituras. A segunda verdade que nós vemos aqui é que além do pregador estar comprometido com a Escritura, o povo precisa estar sedento das Escrituras. Olha o que diz o verso 1. Diz assim: quando chegou o 7º mês, e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, preste atenção, todo o povo se reuniu como um só homem na praça, diante do portão das águas. O povo todo se reúne. Eles já estavam morando nas casas, a coisa já tinha andado, então todo o povo se reúne como um só homem, e eles fazem um pedido. O que eles pedem? Eles pedem para Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. O povo se reúne e o que o povo quer? A palavra. Eles estão morando nas casas, os muros foram restaurados, as coisas estão em ordem. O povo se reúne todo e diz: olha, Esdras, traz para nós a palavra. Nós queremos o livro da lei. Nós queremos as Escrituras. Veja bem, a Bíblia era o anseio daquele povo. Aquele povo desejava a Escritura. Eles se reúnem, o que eles pedem? A palavra.
Nós queremos a palavra. Esdras, você é o escriba, você é o sacerdote. Você é quem conhece a Escritura. Traz a lei de Moisés para nós. Nós queremos a Bíblia. Nós queremos a Escritura. O povo estava sedento pelas Escrituras. Eles não queriam um pregador famoso. Eles não estavam preocupados quem ia pregar era famoso. Se tinha muitos seguidores no YouTube. Eles não estão pedindo uma banda famosa. Não, Esdras, traz uma banda famosa. Para a gente fazer aqui um culto de gente famosa e vai vir muita gente aqui para esse culto. Não. Eles não queriam um pregador famoso. Eles não queriam uma banda famosa. Sabe o que eles queriam? A palavra. Eles queriam a Bíblia. Eles queriam a Escritura. Nós muitas vezes queremos o pregador famoso. Nós muitas vezes queremos a banda conhecida. Nós muitas vezes queremos alguém que tem influência. Mas não queremos a palavra. O povo queria a palavra. Aquele povo estava sedento pela palavra. Eles queriam o pão do céu, irmãos. Era isso que eles queriam, a verdade de Deus. Eles estavam desejosos, sedentos pela verdade de Deus. Eles não estavam sedentos por qualquer coisa. Eles não estavam sedentos por coisas fúteis, não. Eles estavam sedentos da palavra de Deus. A sede deles era da palavra. O povo de Deus precisa ser um povo que tem sede da Escritura, que tem sede de conhecer o Deus que decidiu se revelar por meio da Escritura. O povo de Deus precisa ser esse povo sedento pela palavra. O povo de Deus precisa vir ao culto com sede de ouvir a palavra de Deus. Eu vou para o culto hoje para quê? Para ouvir a pregação da palavra, o ensino da Escritura, a exposição do texto bíblico. Esse deveria ser o nosso anseio, irmãos. Isso aqui não pode ser um pedágio para nós. Isso aqui não pode ser mais uma coisa que nós estamos fazendo no domingo. Isso aqui não pode ser mais uma reunião. Nós temos que vir para cá sedentos por ouvir o que Deus tem para falar por meio da sua palavra. O que Deus tem para ensinar por meio da sua palavra. Veja bem, aquele povo ansiava pela palavra. Estava ansioso pelas Escrituras. Todo o povo ele se reuniu para buscar a palavra de Deus. Ninguém ficou fora. Todo o povo se reúne. Olha o que diz o verso 2 na parte B. Diz assim: Esdras, vou ler todo o verso 2. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação. A congregação era composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Ninguém fica de fora. Não é uma meia dúzia que está com sede da palavra, é toda a congregação. Veja bem, não é 6 irmãos que dizem assim, não, a gente está com sede da palavra, a gente quer mais palavra. Não, é toda a congregação, é todo o povo, homens, mulheres, todos aqueles que entendiam a lei. Nós precisamos, irmãos, ter vontade de nos reunir. Não apenas para ouvir cantores famosos ou pregadores conhecidos, mas nos reunir para ouvir a palavra de Deus, na sua simplicidade, na sua fidelidade. Nós precisamos ter essa sede, esse desejo de ouvir a palavra de Deus, sabe por quê? Porque a coisa mais importante do culto é a palavra de Deus, é a pregação. Veja bem, o culto ele não precisa ter música, o culto ele não precisa ter salinha, o culto ele não precisa ter luz, ele não precisa ter telão, ele não precisa ter nada, mas ele precisa ter palavra. O centro do culto é a palavra. E não que louvor seja menos importante, ele tem o seu lugar no culto. Não que a salinha não tenha importância, ela tem o seu lugar no culto. Mas o que é central em um culto? A pregação das Escrituras. O ensino das Escrituras. Veja bem, muitas vezes nós avaliamos a igreja pela estrutura e não avaliamos a igreja pela fidelidade do ensino das Escrituras. Muitas vezes as pessoas procuram uma igreja que ela tem um telão de LED, que ela tem assentos confortáveis, que ela tem ar-condicionado, que ela tem um bom departamento de crianças para as crianças, que ela tem um bom estacionamento, e as pessoas não se preocupam se o que está sendo ensinado se mantém fiel às Escrituras. Quando a primeira coisa que nós deveríamos sempre analisar em uma igreja para saber se ela é saudável, é se do púlpito está saindo a pregação fiel das Escrituras. A pregação é central. Esse aqui é o momento mais importante do culto, sabe por quê? Porque esse é o momento que Deus está falando com a sua igreja por meio da sua palavra. A pregação ela é central no culto. O centro do culto é a pregação da palavra. Veja bem, aquele povo ansiava, eles se reúnem e pedem a Escritura. E aí quando nós olhamos para nós, quando você olha para a sua vida, você tem anseio pela palavra de Deus, meu irmão? Você anseia pelas Escrituras? Você anseia pela Bíblia, por conhecer a Bíblia?
A sua Bíblia está sendo usada? Ou será que ela está, como diz Charles Spurgeon, ela está tão cheia de pó que com o dedo dá para escrever condenado? Você tem sede da palavra? Você anseia pelas Escrituras? Você anseia por ouvir a pregação, por estudar a palavra, por ler a palavra? Você veio aqui hoje com esse intuito de ouvir a palavra de Deus, para aprender a palavra de Deus, para praticar a palavra de Deus. É isso que te trouxe aqui hoje? Você saiu da sua casa dizendo: eu vou para a igreja para ouvir o que Deus tem para falar por meio da sua palavra, para aprender o que Deus tem para falar por meio da sua palavra, para praticar o que Deus fala e ensina por meio da sua palavra. Você veio aqui por isso? Você veio aqui por isso? Você tem sede da Escritura? Você anseia pela palavra? A segunda verdade que nós vemos aqui é que o povo estava sedento das Escrituras. A terceira verdade que nós vamos ver aqui é que as atitudes que o povo ele tem em relação às Escrituras. Então o povo está sedento, o povo quer a palavra. Só que nós vamos ver algumas atitudes aqui que o povo tem, que elas se aplicam muito a nós. Aquele povo ele tem atitudes diferentes, e 3 atitudes vão chamar a atenção aqui. Eles pedem que Esdras traga a lei de Moisés. Esdras vai vir, Esdras vai subir num púlpito de madeira. Que Deus nos abençoe, irmão, que a gente consiga ter um púlpito de madeira aqui na igreja. Sabe, um púlpito bonito assim, de madeira, com uma cruz aqui no meio. Nós vamos ter um púlpito de madeira aqui, irmão. Vamos tirar esse púlpito de acrílico, vamos botar um púlpito mais de pregador mesmo. Amém? Amém? Se você é marceneiro, essa palavra é para você. Amém? O povo ele tem 3 atitudes aqui que chamam a atenção em relação às Escrituras. Então eles pedem a palavra. Eles pedem que Esdras traga a palavra, e Esdras traz a palavra. A gente vê que ele abre o livro da lei, a gente vai ver que ele vai para o púlpito e abre as Escrituras. E aí quando Esdras começa a ler a Escritura, pregar a Escritura, ensinar sobre a Escritura, o povo ele começa a ter algumas atitudes que chamam a atenção. A primeira delas, eles têm os ouvidos atentos. Olha o que diz o verso 3. Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça que fica em frente ao portão das águas. Preste atenção. Desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Então Esdras prega o livro, no versículo 3, ele lê o livro em voz alta. Pregador grita, irmão. Pregador precisa gritar, precisa falar alto. Então Esdras, ele lê o livro em voz alta. Homens, mulheres, eles estão lá. Sabe o que chama a atenção? Que ele começa a ler o livro de manhã cedo. E ele para à tarde de ler o livro. Ele abriu o livro e leu o livro na presença de todos, desde o amanhecer. Que hora será que é o amanhecer? 5 da manhã? Até o meio-dia. Então, das 5 às 12, dá 7 horas, né? 7 horas lendo ali o livro da lei do Senhor. 7 horas de pregação. 7 horas de ensino. 7 horas de exposição bíblica. Desde o amanhecer até o meio-dia. E como o povo estava? Atento. Ouvindo. Nós vamos ver lá no verso 7 que vai dizer assim, na parte B do verso 7, depois que fala da lista dos que ensinavam e os levitas, diz assim: e o povo permanecia no seu lugar. Então ele está das 5 da manhã, uma suposição, porque não diz o horário, mas da primeira hora da manhã ao meio-dia, com o livro da lei aberto, ensinando. Aí ele tem mais uma equipe que está ajudando ele no ensino, que está transmitindo a lei e explicando a lei. O que chama a atenção? Ouvidos atentos e ninguém sai do lugar. Todos permanecem na mesma posição, durante todo aquele tempo. Eles estavam com os ouvidos atentos. O povo permaneceu desde a manhã até o meio-dia sem sair do lugar, ouvindo atentamente. Veja bem, não havia dispersão, não havia distração e não havia cansaço. O povo não se dispersou, não se distraiu e não dormiu. Eles conseguiram ficar 7 horas ouvindo a pregação, sem se dispersar, sem se distrair e sem ficar ali, sabe? Estou dormindo aqui, sem cansaço. Você já notou? Não sei se você já notou a facilidade com que muitas vezes em meio à pregação da palavra as pessoas se dispersam.
as pessoas se distraem e as pessoas estão cansadas? Você já notou isso? Como é fácil, enquanto a pregação está sendo feita e transmitida, nós nos dispersarmos no meio da pregação. Como é fácil. Nós nos distraímos. A palavra de Deus está sendo pregada e às vezes nós estamos distraídos do que está sendo ensinado. Às vezes nós estamos cansados, irmão. Cansado, sabe? Disperso, distraído, cansado. E o que deveria nos chamar a atenção é que muitas vezes nós ficamos horas na frente da televisão, não nos dispersamos, não nos distraímos e não dormimos. Veja bem, às vezes se maratona a série da Netflix e não dorme, não dispersa, não distrai. E quando termina a série, conta parte por parte da série. E aí nós vamos para o culto. A palavra de Deus está sendo pregada, comunicada e ensinada. Nós estamos dispersos. Nós estamos distraídos. E muitas vezes dormimos sentados olhando a pregação. Ah, pastor, mas eu estou cansado. Ok, irmãos, todo mundo cansa. Todo mundo cansa. O problema é que muitas vezes nós só cansamos quando estamos ouvindo a palavra. Nós ficamos horas fazendo outras coisas. Nós não conseguimos ficar uma hora ouvindo a palavra. Com o ouvido atento. Ouvindo o que Deus está ensinando, o que Deus está falando. Sem levantar da cadeira. Sem fazer barulho. Sem conversar com quem está do lado. A gente tem dificuldade, irmãos. Sabe o que a gente vê naquele povo? Atenção, a palavra está sendo pregada. Eles não ficavam 1h20 ouvindo uma pregação. Eles ficaram 7 horas ouvindo uma pregação. E às 7 horas que eles estão lá, eles estão no mesmo lugar. Eles não levantam dos seus lugares. Está sendo ensinado. Eles estão lá. Esdras está ensinando. Os seus auxiliares estão ensinando. E sabe o que eles não estão fazendo? Eles não estão esnobando quem está pregando a palavra. Esdras estava ensinando e tinha uma outra equipe. Estavam dizendo assim, não, eu conheço esse que está pregando. Eu sei quem ele é, eu converso com ele todo dia. Não, se fosse um pregador de fora, eu até pararia para escutar. Eles não estão esnobando quem está ensinando. Que é um defeito que muitas vezes nós temos. Nós não queremos ouvir muitas vezes algumas pessoas. Outras vezes, eles também não estavam tietando quem estava pregando. O foco dele não estava em quem ensinava, estava naquilo que estava sendo ensinado. Eles não estavam focados no mensageiro, eles estavam focados na mensagem. Eles tinham fome da palavra de Deus. Seus ouvidos estavam atentos. E os seus ouvidos? Os ouvidos daquele povo estavam atentos. Mas e os seus ouvidos? Os seus ouvidos estão atentos enquanto a palavra de Deus está sendo pregada? Ou você ainda está mexendo no celular enquanto a Bíblia está sendo pregada? Você está atento ao que está sendo falado aqui? Pregado aqui? Ensinado aqui todos os domingos? O povo estava atento, mas e os nossos ouvidos? Os nossos ouvidos estão atentos enquanto a palavra de Deus está sendo pregada? Você tem fome da palavra, meu irmão? Tem fome da Bíblia? Ou ouvir 1 hora de pregação é muito cansativo para você? É muito enfadonho? Irmãos, nós olhamos 1h30 de futebol e não cansa. Só que nós muitas vezes temos dificuldade para 1 hora de culto. 2 horas de culto, se o culto passar 15 minutos, irmão, uma treva. Isso que a gente é bem regrado aqui. Seus ouvidos estão atentos? Os ouvidos daquelas pessoas estavam atentas. A atitude deles enquanto a palavra de Deus está sendo pregada é atenção. Aqui pode ter algo que pode transformar a minha vida. Aqui Deus pode estar falando sobre algum pecado que eu preciso abandonar. Aqui Deus ele pode estar ensinando algo que eu ainda não sei. Os ouvidos deles estavam atentos. A segunda atitude que eles têm em relação à palavra, reverência. Quando Neemias abre a escritura, olha o que diz o verso 5. Quando Esdras abre a escritura, diz assim: Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Então Esdras estava como eu estou aqui. Ele estava num lugar mais alto. Ele estava num púlpito de madeira. E ele não estava num lugar mais alto porque ele deveria estar num lugar mais alto, mas porque a palavra de Deus ela deve ocupar a supremacia do culto. É isso que o púlpito alto está apontando, não para Esdras, mas para a palavra de Deus. Esdras ele abre a escritura diante de todo o povo. Lá no versículo 5 diz assim: quando abriu o livro, todo o povo se pôs de pé. A escritura está aberta.
O que o povo faz? Todo o povo se coloca de pé para ouvir a leitura da Escritura. Reverência. Reverência ao que se está fazendo. Sabe por que muitas vezes nós estamos caminhando enquanto a palavra está sendo pregada? Falta de reverência. E não estou dizendo de banheiro. Estou dizendo que muitas vezes a gente está disperso no meio do culto. Sabe o que é isso? Não estamos reverenciando a palavra de Deus. Não o pregador. O pregador não é nada. Mas a palavra. Quando a Bíblia é aberta lá, o que eles fazem? Eles se colocam de pé. Eles prestam reverência, continência às Escrituras. Quando eles se colocam de pé, isso é uma reverência, é uma atitude de reverência e respeito à palavra de Deus. Irmãos, essa é uma necessidade de nossos dias. Nós precisamos mostrar mais respeito, mais reverência pela palavra de Deus. O pastor está querendo dizer que quando a palavra de Deus ela for lida, a gente precisa se colocar de pé? Não necessariamente. Podemos fazer? Podemos. Podemos toda vez que nós abrir a Bíblia aqui, se colocar de pé. Em reverência e respeito à palavra de Deus. E não é religiosidade. Porque a gente gosta de pegar as frasezinhas prontas do pregador de internet e dizer: reverência não é quando você se coloca de pé para ouvir a palavra. Reverência é quando você obedece a palavra. As duas coisas são reverência. Uma coisa não exclui a outra. Nós obedecemos a palavra e nada diminui nós nos colocarmos diante da palavra de pé quando ela está sendo lida. Só que só se colocar de pé não é reverência. Quer dizer que a gente tem que se colocar de pé sempre, quando a palavra for lida. Pois não tem uma ordem específica, dizendo, quando a Bíblia for lida, se coloquem de pé. O povo fez isso, mas não há uma regra sobre isso na Escritura. Então não há uma necessidade de nós fazermos isso, ainda que podemos fazer. Veja bem, reverência fala de respeito à palavra. Fala de respeitarmos a palavra de Deus quando escutamos ela com atenção. Quando respondemos a ela com obediência. Pastor, quando eu estou reverenciando? Quando você dá atenção para a pregação e para o ensino da Escritura. Pastor, quando eu estou reverenciando a palavra de Deus? Quando você obedece ela. Pastor, quando eu estou reverenciando a palavra de Deus? Também quando você se coloca de pé para ouvir ela sendo lida. A segunda atitude deles é reverência. A primeira, eles ouvem atentamente. Eles reverenciam. A terceira atitude, eles adoram. Eles ouvem, eles reverenciam e eles adoram. Olha o que diz o verso 6. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém. Com o rosto em terra. Qual a terceira atitude deles diante da pregação de Esdras? A adoração. Eles adoram a Deus. Eles colocam seus rostos em terra e adoram o Senhor. Esdras orou, o povo respondeu com um sonoro amém, levantou as mãos e se prostrou para adorar. Veja bem, onde há oração e exposição da palavra de Deus, o povo exalta a Deus e o adora. Amém? Então, primeiro ponto, pregação que nos faz crescer espiritualmente é aquela que dá supremacia para a palavra de Deus. Em segundo lugar, a pregação que vai fazer nos crescer espiritualmente, a pregação que dá primazia à palavra de Deus, que dá a maior importância, o primeiro lugar para a palavra de Deus. Quando nós olhamos para Neemias 8, esse é o texto mais importante sobre pregação expositiva do Antigo Testamento. Então o que é Neemias 8? É pregação expositiva. Nós vamos ver como a pregação expositiva acontece. É o que Esdras faz. Quem é Esdras? Hernandes Dias Lopes do Antigo Testamento. Ele está expondo o texto. Ele está explicando o texto. E ele está aplicando o texto. Neemias 8 é o texto que nos mostra a respeito da pregação expositiva. E aqui nós encontramos os 3 pontos principais daquilo que nós chamamos de pregação expositiva, que é o que nós adotamos aqui como meio de pregação. Que pontos são esses? A pregação expositiva ela tem 3 pontos. O texto de Neemias 8 nos mostra esses pontos. O primeiro dele, a pregação expositiva, ela começa com a leitura do texto das Escrituras. Quando Esdras pega o livro no versículo 2, no versículo 3 e no versículo 5, o que ele faz? Ele lê o texto. Pregação expositiva, ela começa com a leitura do texto das Escrituras. Veja bem, toda pregação precisa começar com a leitura do texto. Primeiro se lê o texto e depois se fala o que se tem que se falar. Depois se introduz o texto.
Às vezes se introduz a mensagem antes da leitura do texto. Não, a primeira coisa na pregação expositiva é a leitura do texto. A primeira coisa que Esdras faz é ler o texto. Veja bem, a leitura do texto é a parte mais importante do sermão. Pastor, qual a parte mais importante do sermão? A leitura. O texto ele precisa ser lido. Sabe por quê? Porque o texto é a fonte da mensagem e a autoridade do mensageiro. Aonde está a fonte da mensagem? No texto. Aonde está a autoridade do pregador? No texto. Por isso que o texto precisa ser a primeira coisa a ser lida. No texto está a fonte da mensagem, ela precisa sair do texto. No texto está a autoridade desse texto. O pregador é por si próprio. A autoridade enquanto ele está fiel. Ele está em escuras. Irmão, o sermão põe a explicar o texto que foi lido. Precisa, em primeiro lugar, ser lido. E uma pregação só será genuína se o texto for lido e explicado. Muitas vezes se lê o texto e já era. Se conta 10 mil histórias, no final faz um apelo, chama todo mundo para frente e se ora e vai para casa. E o que o pregador pregou? Não sei. Eu sei que estava muito ungido o culto. A gente recebeu muita oração. Tá, mas pregação, ele falou umas coisas lá, contou uns testemunhos, não é pregação. Pregação começa com a leitura da Escritura. Em primeiro lugar, se lê o texto. O texto precisa ser lido com cuidado, sem ser atropelado. Então veja bem, o texto precisa ser lido, não de qualquer maneira. Ele precisa ser lido de modo que as pessoas compreendam o que está sendo lido, sem ser atropelado. Veja bem, se uma pessoa prega e ela atropela mais da metade do texto, isso significa que ela não leu o texto antes de pregar. Ela olhou um texto, ela pegou aquele texto e ela veio pregar sobre aquele texto, sem conhecer aquele texto. Pregação expositiva, então, em primeiro lugar, o primeiro ponto dela, leitura da Escritura. Segundo ponto, o texto precisa ser lido. Em segundo lugar, o texto precisa ser explicado. Então, o segundo ponto da pregação expositiva é a explicação do texto das Escrituras. O que diz os versos 7 e 8? E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam a lei ao povo. E o povo permanecia no seu lugar. Verso 8. Eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que seria. Então eles liam o texto claramente e explicavam o texto. A pregação ela precisa ser lida claramente, o texto da Escritura, e o texto ele precisa ser explicado claramente. Sabe por quê? Porque o cristianismo é uma religião de entendimento. O cristianismo é uma religião de entendimento. A fé não elimina o cérebro de ninguém, irmãos. Muitas vezes se confunde fé com misticismo. E as pessoas fazem tudo pela fé, só que o que elas fazem pela fé não está na Bíblia. Que fé é essa que não tem a Bíblia como fundamento? A nossa religião é uma religião de entendimento. A fé, ela não exclui o cérebro, ela não elimina o cérebro. O que é pregar, pastor? Pregar é explicar o texto. Para que haja pregação, é necessário que exista. O texto precisa ser explicado. A mensagem, irmãos, ela é baseada, preste atenção que isso aqui é um pouquinho complicado, mas é importante que você ouça. A mensagem ela é baseada na exegese. O que é exegese? É tirar do texto o que está no texto. Então, alguém vai pregar a palavra, vai estudar um texto, vai ler o texto. Exegese do texto. O que é a exegese? Tirar do texto o que está no texto. O que muitas pessoas fazem. Não é impor ao texto as suas ideias e não o que o texto diz. Então, se lê o texto,
se tira as suas conclusões do texto e diz assim: Deus falou comigo nesse texto. Só que Deus não está falando aquilo no texto. Deus está falando totalmente o contrário. Então se coloca as suas convicções, as suas ideias no texto. Sabe o que João Calvino diz? Que a pregação é a explicação do texto. A pregação é o ensino do texto. O pregador, irmãos, ele é governado pelo texto e não por seus achismos. O pregador, ele precisa ser governado pelo texto que está sendo lido, exposto, explicado, não por aquilo que ele acha. Não, mas é que ele estava fazendo assim, mas eu acho que... Não, mas eu creio. Não, é o que está escrito. É o que está escrito aqui. Não, mas eu creio que Esdras era assim. Não, que eu creio pouco interessa. O que está escrito? Nós precisamos pregar o que está escrito, ler o que está escrito, ensinar o que está escrito e não o que nós achamos, e não o que nós cremos, e não o que nós pensamos. O pregador, ele é controlado pela Escritura. Ele é governado pela palavra, não por aquilo que ele acha. Muitas pessoas dizem assim, olhe para mim, muitas pessoas dizem assim: eu já tenho uma pregação, só falta um texto. Eu já tenho uma mensagem, eu só preciso achar um texto na Bíblia que ele embase essa mensagem que tem. Não tem mensagem e não tem pregação, porque a pregação sempre começa pelo texto. Ela não sai de nenhum outro lugar. Se uma pessoa diz ter uma mensagem, que ela ainda não tem um texto para fundamentar a sua mensagem, na verdade ela não tem uma mensagem, ela tem um achismo. E ela quer pegar um texto da Bíblia para embasar o seu achismo. Pastor, onde começa a pregação? Na Escritura. É na Bíblia. É na Bíblia que toda a mensagem começa. Muitos, ao invés de fazer a exegese, fazem a exegese. Muitos impõem as suas ideias ao texto. Deixa eu falar algo para você: Deus não tem compromisso com a palavra do pregador. Deus, ele tem compromisso com a sua palavra. Deus, ele não tem compromisso com aquilo que eu falo aqui fora da Bíblia. Ele não precisa fazer nada do que eu falo aqui fora da Bíblia. Deus, ele tem um compromisso com essa palavra. Veja bem, a palavra que tem a promessa de não voltar vazia é essa palavra, não a minha palavra. A palavra que não volta vazia é a palavra do Senhor, não a palavra do pregador. Deus, ele não tem compromisso com fazer nada que eu diga fora da Escritura. Veja bem, pregação expositiva, eu leio o texto. Em segundo lugar, eu explico o texto. Em terceiro lugar, eu aplico o texto. Então, aonde está a pregação expositiva? Na leitura, explicação e aplicação do texto. Pastor, o que é aplicação? A aplicação é o alvo do sermão. O objetivo final da pregação é fazer com que as pessoas apliquem a palavra na sua vida. Então eu estou aqui pregando. Qual o intuito da pregação? Que você aplique ela na sua vida. Que essa palavra seja praticada. Que essa palavra mude as coisas que precisam ser mudadas. Que se há pecado, que haja arrependimento. O alvo do sermão é a aplicação. E a aplicação, ela vai trazer transformação. A mensagem da pregação precisa alcançar o coração dos ouvintes, irmão, como uma flecha, sabe? Nós estamos pregando aqui, essa palavra precisa ser aplicada ao seu coração. A mensagem, irmãos, ela não só é verdadeira, ela também é transformadora. Ela precisa nos transformar. Pastor, o que é a ponte? O que é a pregação? A pregação é uma ponte entre dois mundos. O que nós estamos fazendo basicamente aqui? Nós estamos pregando sobre Neemias há 13 semanas. Veja bem, Neemias está no Antigo Testamento, num mundo totalmente diferente do mundo que nós vivemos hoje. Num contexto histórico totalmente diferente do contexto histórico que nós estamos hoje. O que a pregação faz? A pregação pega os dias de Neemias e traz e liga aos nossos dias, fazendo uma ponte, ligando os contextos e trazendo aquilo que se aplica a nós hoje. A pregação é essa ponte, ela liga o texto do Antigo Testamento ao ouvinte de hoje. É exatamente isso que nós estamos fazendo desde o início. Nós estamos ligando Neemias à sua vida. Nós estamos vendo o que Esdras fazia, o que Neemias fazia e perguntando: e você? Isso é aplicação. Toda vez que eu faço uma pergunta ou alguma afirmação no final de um ponto, eu estou aplicando a mensagem para você. Então, quando eu digo assim, eles ouviam atentamente, e eu pergunto: e você? É para que você olhe para a sua vida e analise se você está ouvindo atentamente, se você está reverenciando. É para fazer com que você talvez mude aquilo que está errado na sua vida.
Isso é o que a aplicação faz. Ela nos transforma, ela é essa ponte que nos liga. Se a interpretação do texto for errada, a aplicação vai ser distorcida. Por isso é importante interpretar corretamente, para aplicar corretamente. É exatamente aqui que surgem aquelas promessas que Deus não prometeu. Você já viu que tem muita gente que diz assim, Deus prometeu. E elas estão cheias de promessas de Deus. Só que essas promessas todas são promessas que partiram de uma pessoa. Elas não têm fundamento na Escritura. Não, mas Deus falou que vai fazer. Ele pode fazer. Mas se não está na Escritura, não significa que ele precisa fazer. O que Deus faz? O que está escrito. Muita gente tem muitas promessas que Deus não prometeu. E se esquece das promessas que Deus de fato prometeu e estão na sua palavra. Se eu perguntasse para você hoje, meu irmão, você tem se preocupado com o tipo de pregação que você tem consumido? Você tem se preocupado com isso? Hoje tem internet, hoje tem YouTube, todo mundo escuta todo mundo. Você tem se preocupado com o pregador do YouTube que você ouve? Se você para analisar a vertente teológica que ele ensina, a teologia que ele ensina, você se preocupa com isso? Com aquilo que você consome de pregação? Com aquilo que você consome de ensino? Quando você ouve uma pregação, você dá a prioridade para pregações que elas dão a primazia para a palavra de Deus? Ou você vai buscar aqueles que falam aquilo que você quer ouvir, ainda que não seja a palavra de Deus? Você se preocupa com essas coisas? Você tem o cuidado de conferir o que está sendo pregado para você? Eu estou pregando aqui, a sua Bíblia está aberta. Você está tendo esse cuidado para analisar se o que eu estou pregando para você está escrito aqui? Ou se eu não estou inventando uma história? Você tem esse cuidado? Você é um bereano? Que enquanto Paulo e Silas estão ensinando, eles estão com a escritura aberta e conferindo tudo o que Paulo e Silas falaram. Sua Bíblia está aberta enquanto a pregação está ocorrendo? Você se preocupa em analisar o ensino? Em ver se o que está sendo transmitido para você é o texto que foi lido, explicado e aplicado? Pregação expositiva, então, vamos lá. Em primeiro lugar, ler o texto. Vamos lá, você precisa gravar isso. Pregação expositiva, ler o texto, repita comigo, ler o texto. Explicar o texto, aplicar o texto. Esse é o segundo ponto. A pregação que vai transformar a sua vida é uma pregação que ela dá primazia para a palavra de Deus. A palavra de Deus é o centro. A palavra de Deus é o conteúdo. A palavra de Deus é o fundamento. Terceiro lugar, a pregação que vai transformar a sua vida é aquela que traz transformação para a sua vida. Então o que a palavra de Deus precisa fazer? Ela precisa trazer transformação para a nossa vida. A gente precisa ser transformado. Você não pode sair daqui do mesmo jeito hoje. Você não pode sair daqui pensando da mesma forma. Você não pode. Você não pode ouvir a pregação, ouvir a exposição do texto, e isso não trazer nenhuma transformação para a sua vida. Você precisa ser transformado pela pregação. A palavra de Deus precisa nos transformar. E aí talvez você diga, pastor, eu ouço a palavra, mas não mudo. Não consigo mudar. Veja bem, se a palavra que você está ouvindo, ela tem sido pregada fielmente, se ela tem sido lida, explicada e aplicada, e ainda assim a sua vida não tem sido transformada, tenha uma certeza, o problema não está na palavra, o problema está no seu coração. A palavra de Deus nunca está errada, ela sempre está certa. E se a pregação da palavra não está nos transformando, o problema não está na palavra e nem quem está pregando, se está pregando fielmente, está em nós.
Ouça. Vamos lá para o verso 18 agora. Verso 18. Jesus vai explicar a parábola. Olha o que ele diz. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então Jesus fala de 4 solos, um semeador que semeia a semente em 4 solos diferentes. E aí, uma o maligno rouba, uma tem pouca adoração, a outra ela é sufocada pelas preocupações da vida, e somente uma parte da semente que foi semeada caiu num solo bom. A palavra é pregada, veja bem, a semente é a mesma, o semeador é o mesmo. O que é diferente? O solo, o coração. Aí Jesus fala de 4 tipos de coração. Um coração que ele é desatento, tirei do texto. Um coração que o maligno, quando ele ouve, ele não compreende, o maligno toma. Um coração que ele é superficial, ele ouve, se empolga, mas sabe, ele não tem profundidade. E quando nasce o sol, quando vem a primeira perseguição, abandona a palavra. Ele fala de um terceiro coração, que é aqueles que são sufocados. A semente é plantada, ela começa a germinar, mas as preocupações com o dinheiro, com a vida, com as riquezas vão sufocando e a semente morre. Ele diz que tem um coração, um solo, que a semente cai, frutifica e produz a 100, a 60, a 100 por um. Então veja bem, se a semente é a mesma, qual o problema? O solo. Se a palavra é a mesma, por que ela transforma alguns e não transforma outros? Por causa do coração. Veja bem, o problema nunca está na palavra. A palavra é a mesma. A escritura é a mesma, ela é a palavra de Deus. E se nós não estamos sendo transformados pela escritura, o problema está no nosso coração. Talvez nosso coração está duro demais. Talvez nós precisamos clamar pela misericórdia de Deus. Talvez é por conta do pecado que o nosso coração se endureceu e nós precisamos de arrependimento. E veja bem, se você está aqui, se você tem pecado contra Deus, e se seu pecado tem te afastado da transformação pela palavra de Deus, deixa eu dar um conselho para você, se arrependa hoje. Hoje pode ser o dia do seu arrependimento. Hoje pode ser o dia da sua confissão de pecado. Hoje pode ser o dia que você pode sair daqui transformado pela pregação e pelo ensino da Escritura. Veja bem, o problema não está na palavra, o problema está em nós. A palavra é santa, a palavra é perfeita, a palavra é inerrante, ela é infalível. O problema está no nosso coração. A palavra, ela nos transforma. A pregação fiel das Escrituras, ela atinge 3 áreas vitais da nossa vida. Veja bem, a palavra é pregada, ela traz transformação para a nossa vida e ela atinge 3 áreas vitais, 3 áreas importantes. A primeira área que a pregação atinge, intelecto. A pregação atinge a nossa mente, o nosso intelecto. Quando a gente lê o versículo 8, diz que eles explicavam claramente e que as pessoas entendiam o que estava sendo falado. A pregação atinge o nosso intelecto. Sabe por quê? Porque ela é dirigida à mente. Eu estou pregando aqui com um propósito, que a sua mente seja afetada por isso. Paulo diz que nós somos renovados pela transformação da mente. A pregação atinge o nosso intelecto, ela é dirigida à mente. O culto é racional. O culto ele deve ser pensado. Paulo diz, olha, vocês precisam prestar a Deus um culto racional. A mente de vocês precisa ser transformada pela renovação da palavra de Deus. A palavra ela é pregada para a mente, para atingir a nossa mente, porque crer é pensar. Veja bem, crer também é pensar. Aí tem sempre os irmãos, né, que dizem, pastor, esse negócio de teologia, você só quer falar de teologia, esfrio quente, seria nada.
Veja bem, teologia não esfria crente nenhum. Veja bem, você quer ser um crente avivado, estuda teologia. Conhece teologia. A teologia mata a fé, a teologia esfria o crente, não esfria nada, irmãos. Sabe qual a grande verdade? A grande verdade é que a teologia, quando estudada de forma correta, foi o que eu falei para os homens sexta-feira aqui, a teologia precisa ser estudada com oração e adoração. Quando a teologia é estudada com oração e adoração da forma correta, ela nos deixa empolgados e mais sedentos por conhecer a quem Deus é. Veja bem, a teologia não esfria quente nenhum. Sabe o que a teologia faz? Ela apaga o fogo estranho. A teologia apaga o fogo estranho. Ela apaga o fogo. Não é fogo, 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 que fogo? Da onde sai esse fogo? Não, porque o culto hoje estava fogo, que fogo? O fogo precisa vir da palavra. Sabe por onde a igreja é avivada? Pela palavra. Teologia não esfria ninguém, irmãos. Teologia nos faz apagar o fogo estranho. E nos faz ter o desejo de conhecer quem Deus é. O conhecimento da verdade vai encher nossa mente de luz, de entendimento, de conhecimento. Nós precisamos de conhecimento. Precisamos de entendimento. Precisamos de mais teólogos. De mais mulheres que estudam teologia, porque não está proibido o estudo da teologia para as mulheres. As mulheres precisam estudar teologia, conhecer teologia, entender sobre teologia. Quanto mais pessoas conhecerem teologia no meio da igreja, mais a igreja vai estar protegida e mais sadio será o ensino da igreja. A pregação atinge em primeiro lugar o nosso intelecto. Em segundo lugar, a pregação atinge as nossas emoções. Ela alcança as nossas emoções. Olha o que vai dizer no verso 9. O que nós vamos ver? Eles pregam, eles explicam. O povo vai reagir de duas maneiras. De que maneira o povo reage? Em primeiro lugar, o povo reage chorando por seus pecados. Então Esdras prega, Esdras expõe o texto, explica o texto, aplica o texto. E aí o povo vai reagir à pregação. Qual a reação do povo? Em primeiro lugar, eles vão chorar pelos seus pecados. Olha o que vai dizer o verso 9. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar. Então no verso 9, Neemias está dizendo: não chorem, hoje é um dia consagrado. Eles tinham passado o dia da expiação, eles estavam entrando na festa dos tabernáculos, era um dia consagrado para Deus, eles não podiam chorar. Mas por que Neemias, Esdras e os levitas estão dizendo para eles não chorarem? Porque após a exposição, olha o que acontece, ainda no verso 9, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Então a palavra foi pregada, era um dia de festa, não podia ter choro, era dia de alegria. Só que quando eles ouvem a lei de Deus, sabe o que acontece? Eles choram por conta dos seus pecados. Eles choram ao ouvir a pregação da palavra. A palavra de Deus produz quebrantamento, arrependimento e choro pelo pecado. E isso só a palavra de Deus pode fazer. Veja bem, o verdadeiro conhecimento, ele nos leva às lágrimas. Quanto mais perto de Deus estamos, mais nós temos a consciência de que somos pecadores e mais nós choramos pelos nossos pecados. Vou repetir: quanto mais próximo de Deus você está, mais você vai ver o quão pecador você é, e o mais você vai ver o quanto você precisa chorar pelos seus pecados. Se você, irmãos, não tem chorado pelos seus pecados, talvez você está longe de Deus. Talvez você está afastado demais dele. O povo chora ao ouvir a exposição da lei. Deixa eu falar para você, o emocionalismo é inútil. Muito se trabalha para emocionar o povo. Muito se usa de meios para que o povo se emocione. As pessoas querem o choro pelo choro e elas não querem o choro pelo arrependimento. Veja bem, o emocionalismo, ele é inútil no meio da igreja. E sabe qual é o problema? Nós estamos vivendo numa geração muito extensa, que ela foi gerada no meio da igreja pela emoção. Então ela se emocionou muito com o Senhor. Ela se emocionou muito com supostas experiências, mas ela não conhece o Deus da Escritura. E esse emocionalismo não fez com que ela se arrependessem dos seus pecados. Não fez com que os seus caráteres fossem transformados. Sabe o que ela fez? Com que muitas dessas pessoas voltassem para a forma de viver que viviam antes.
Veja bem, o emocionalismo ele é inútil. As pessoas que choram e nunca mudam, irmãos, elas nunca se arrependeram de fato. Tem gente que chora, mas não muda. Então essa pessoa não está arrependida. Ela tem apenas um remorso por algumas coisas erradas que fez. O arrependimento leva à transformação. O arrependimento ele leva à mudança. A emoção produzida pelo entendimento da palavra, ela é essencial à vida cristã. Sabe quando você está ouvindo e você está dizendo, eu sou um pecador. O que está sendo pregado aqui é para mim. Eu tenho pecado nessa área. Eu tenho errado nessa área. Eu tenho negligenciado nessa área. Quando você tem essa convicção de pecado por meio da pregação da palavra, aí você tem que chorar mesmo, confessar o seu pecado mesmo, para ser restaurado por Deus. Veja bem, é impossível compreender a verdade sem ser tocado por ela. Todos aqueles que conhecem a palavra de Deus, que conhecem a verdade, eles são tocados por ela. Como o povo responde? Chorando por seus pecados. Pergunto para você, quando foi a última vez que você chorou por seus pecados? Quando foi? Quando foi a última vez que você dobrou seu joelho e chorou por seus pecados? Quando foi a última vez que você chorou por seus pecados após ouvir a pregação da palavra? Quando foi a última vez? Que quando a palavra estava sendo pregada, você está dizendo, eu sou pecador mesmo. Eu sou mais pecador do que eu pensava. Eu pensei que eu era ruim, mas eu sou bem pior. Sou bem pior do que eu imaginava. Quando foi a última vez que você chorou por seus pecados? Que a palavra de Deus te levou de fato ao arrependimento? A primeira atitude deles então, eles choram. A segunda, eles se alegram pela restauração. Olha o que diz o verso 10. Diz assim, então lhes disse, vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Então, primeiro eles choram por seus pecados, depois eles se alegram pela restauração. Eles não poderiam ficar tristes naquela data. Era uma ordem de Deus, que no dia das festas fosse dia de alegria, fosse dia de celebração. Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 16, dos versos 11 a 14. A instrução que Deus dá na sua lei a respeito da festa. Diz assim, alegrem-se diante do Senhor seu Deus, vocês, os seus filhos, as suas filhas, os seus escravos, as suas escravas, os levitas que moram nas cidades de vocês, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que estão no meio de vocês, no lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para ali fazer habitar o seu nome. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito. Guardem e cumpram estes estatutos. Aí vai falar da festa que estava acontecendo nesse tempo. A festa dos tabernáculos deve ser celebrada durante 7 dias, depois que tiverem recolhido o produto da eira e do lagar. Alegrem-se nessa festa, vocês, os seus filhos, as suas filhas, os seus escravos, as suas escravas, os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades de vocês. Então havia uma instrução a respeito do tempo da festa. O tempo da festa dos tabernáculos era um tempo de celebração e alegria. Então, após chorarem por seus pecados, o que eles fazem? Eles se alegram pela restauração. Eles se alegram pela restauração. E aí no fim do verso 10 tem aquele famoso dito, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Neemias diz para eles, olha, a alegria do Senhor é a força de vocês. E essa alegria que vem de Deus, preste atenção. Essa alegria que vem de Deus, ela tem 3 fatores importantes. Preste atenção aqui. Neemias diz, a alegria do Senhor é a força de vocês. Essa alegria tem 3 aspectos. Primeiro, ela tem uma origem divina. Neemias diz, a alegria do Senhor. Não era qualquer alegria. Era uma alegria que ela provinha de Deus. Era uma alegria que somente Deus dava. A origem da alegria que Neemias está falando é divina. Essa não é uma alegria que depende das circunstâncias. Ela não é uma alegria momentânea e nem sentimental. É uma alegria que ela tem origem. É uma alegria de Deus. Uma alegria que é indizível. Uma alegria que ela é cheia de glória. O segundo aspecto importante da alegria é que ela tem um conteúdo bendito.
Veja bem, Deus é a origem dessa alegria. É do Senhor que ela vem. Ela tem um conteúdo bendito. Deus, ele não é apenas a origem, mas o conteúdo dessa alegria. O povo não se alegra apenas por causa de Deus, mas em Deus, em sua graça, em seu amor, em seus dons. Esse é o motivo, e nós deveríamos nos alegrar por isso, irmãos. Não apenas por causa de Deus, mas em Deus. Nós deveríamos nos alegrar em Deus, na sua graça, no seu amor, nos seus dons, no seu favor para com as nossas vidas. Nós deveríamos ser um povo mais alegre. Um povo que se alegra no Senhor. Veja bem, o povo de Deus, ele se alegra em Deus. E é na presença de Deus que há plenitude de alegria. Na presença de Deus. Pastor, aonde eu vou ser alegre? Somente na presença de Deus. E fora da presença de Deus, aquilo que parece alegria é ilusão. Está cheio de pessoas iludidas nesse mundo. Há milhares de pessoas iludidas nesse mundo. Sabe por quê? Porque a alegria deles está no dinheiro. A alegria deles está nas coisas passageiras da vida. Para alguns a alegria está no álcool, para outros a alegria está na drogadição, para outros a alegria está no sexo, mas para um cristão a sua alegria está no Senhor. Essa é a verdadeira alegria que nós temos. Deus, essa alegria, e somente na presença de Deus há plenitude de alegria. Então, o primeiro aspecto, ela tem uma origem divina. Segundo aspecto, um conteúdo bendito. Terceiro aspecto da alegria, ela tem um efeito glorioso. A alegria do Senhor, ela é a nossa força. Veja bem, quem conhece Deus, irmão, não olha para trás, como a mulher de Ló olhou. A mulher de Ló está saindo de Sodoma e Gomorra, e Deus disse, não olha para trás que vai dar ruim, vai dar ruim. Veja bem, porque ela não estava contente e alegre em Deus, os olhos dela ainda estavam em Sodoma e Gomorra. Só que quem está alegre em Deus, quem conhece a Deus, ele não olha para trás como a mulher de Jó. Olhe para mim, quem bebeu da água que Deus dá, ele não fica construindo cisternas rachadas para construir, para tentar recolher águas que não ficam ali. Quem bebeu da água que Deus dá, irmão, nunca mais tem sede. Quem bebeu da água que Deus dá, não volta a ter sede. Veja bem, quem bebeu da água que Deus dá, ele não está lá cavando cisternas rotas, como diz Jeremias. O meu povo fez duas maldades, a mim me abandonou, a mim me deixou e cavou cisternas rotas que não retêm as águas. Quem bebeu da água que Deus dá, não está cavando cisterna rota. Veja bem, tem gente que gosta de tomar água salgada. E água salgada, irmão, dá sede toda hora. Só que um crente não, um crente bebe da água que Deus dá. É a mulher samaritana, vou te dar uma água que tu nunca bebeu. Mas que quando tu beber, essa água ela vai fazer jorrar um rio de água viva de dentro de ti. Quem bebeu dessa água, irmão, não cava cisterna rota. Deixa eu falar para você. Quem comeu do pão do céu, do maná, da palavra pura, irmão, não está com saudade da cebola do Egito. Quem comeu do pão do céu, irmão, não está com saudade. Mas lá no mundo era melhor. Lá no mundo eu tinha dinheiro. Lá no mundo a minha vida não tinha problema. O povo de Israel era assim. Lá no Egito tinha cebola. Tinha peixe, tinha carne. Como era bom o Egito. Tem muita gente que está na igreja assim. Como era bom quando não ia na igreja. Não tinha problema. Só que veja bem, quem comeu do pão do céu, irmão, ele não tem saudade da cebola do Egito. A alegria do Senhor é a força dele. A alegria do Senhor é a nossa força. Foi essa alegria, é dessa alegria que Paulo e Silas sentem na prisão, irmão. Estão acorrentados, açoitados, tomaram um laço, porque expulsaram o demônio de uma guria que estava tentando adivinhar. Aí estão presos, pé amarrado, mão amarrada. E o que eles estão fazendo? Se alegrando no Senhor. Eles estão cantando. Foi essa alegria que Paulo sentiu na prisão com Silas. Era essa alegria que os mártires sentiam quando eles iam morrer. Eles morriam dando risada. Eles tinham seus corpos lançados nas fogueiras e eles se alegravam em Deus. Porque eles sabiam que a alegria deles não estava na circunstância. A alegria deles não estava no momento. A alegria deles não estava nas coisas que eles tinham ou não tinham. A alegria deles estava no Senhor. Aonde está a sua alegria? Aonde você tem buscado alegria? Aonde você tem buscado alegria, irmão? Aonde? O que tem alegrado o seu coração? O que tem alegrado a sua vida? Se a alegria do Senhor é a nossa força, se somente na presença de Deus há plenitude de alegria,
Se somente Deus pode nos dar a verdadeira alegria, aonde você tem buscado alegria? Se eu perguntasse para você, você é alegre em Deus? Você é um homem alegre em Deus? Ou você é um homem alegre quando tem dinheiro? Quando tem as coisas na sua mão? Você é uma mulher alegre em Deus? Que se alegra em Deus, independente da circunstância? Independente do momento? Independente daquilo que você está vivendo, do que tem ou não tem? Deus é o motivo da sua alegria? Deus é a razão da sua alegria? Se a alegria do Senhor é a nossa força, se somente em Deus há plenitude de alegria, nós temos que olhar para a nossa vida e ver se de fato Deus tem sido o motivo da nossa alegria. Se alegra no Senhor, se alegra em quem Deus é, Ele é o motivo de você estar alegre. Porque veja bem, se Deus não é o motivo de você estar alegre, se o seu motivo de você estar alegre é o dinheiro é o seu Deus. Se o seu motivo de estar alegre é aquilo que está na sua mão, isso é o seu Deus. É isso que domina o seu coração. Sem isso você não consegue viver. Isso exerce domínio e controle sobre você. O motivo da alegria de um cristão é o Senhor, irmãos. O Senhor deve ser o motivo da nossa alegria. A pregação, ela atinge uma segunda área da nossa vida, a nossa vontade. Ela atinge a nossa mente. Ela atinge, em segundo lugar, deixa eu ver aqui, ela atinge as nossas emoções e ela atinge a nossa vontade. Os versos 11 e 12 dizem assim: os levitas tranquilizaram todo o povo dizendo: acalmem-se, porque este dia é santo, não fiquem tristes. Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. A pregação atinge a nossa vontade. Isso pode ser provado por duas questões aqui. A primeira delas, o povo obedeceu a Deus. Quando eles dizem, olha, na lei diz que hoje é dia de alegria, e eles entendem que a palavra dizia que era dia de se alegrar, o que eles fazem? Eles param de chorar na hora. E o que eles fazem? Eles começam a se alegrar, a celebrar. O povo obedeceu à voz de Deus. Ele deixou o choro e começou a se alegrar. A segunda decisão aqui que mostra que a palavra atinge a nossa vontade é a solidariedade. O que eles fazem? O povo, ele vai e começa não apenas a se alegrar em Deus, mas ele começa a amar o próximo, porque a palavra de Deus nos ensina a amar ao próximo. Sabe o que eles fazem? Eles vão e começam a ser generosos. Eles vão e começam a comer, beber e mandar porções aos que nada tinham. E são solidários. O povo começa não apenas a se alegrar, mas manifesta amor ao próximo, enviando porções àqueles que nada tinham. A pregação, ela atinge a nossa vontade. Ao ouvir a palavra de Deus, você tem obedecido a sua voz? Você está ouvindo a palavra de Deus aqui hoje? Ao ouvir a palavra de Deus, você tem obedecido a sua voz? Olhe para mim, você tem deixado de fazer o que Deus pede por meio da sua palavra? Quando Deus diz assim, não faça isso, isso é pecado, e você ouve isso por meio do ensino, você tem deixado de fazer isso? Você tem obedecido a Deus? Só que algo mais, tem coisas que Deus nos pede para parar de fazer, e tem coisas que Deus nos pede para começar a fazer. Veja bem, não adianta apenas parar de fazer o que a Bíblia manda parar de fazer. Nós precisamos começar a fazer o que a Bíblia nos pede para fazer. Você tem feito o que a Bíblia pede para você fazer? Você tem abandonado o pecado, mas tem buscado crescer em santidade? Você tem parado de mentir, mas tem começado a orar? Você tem parado de enganar as pessoas, mas tem começado a ser alguém que busca o Senhor, que lê a sua palavra? Você tem feito o que Deus pede na sua palavra para você? Concluímos aqui, irmãos. A palavra de Deus, ela precisa ser pregada com fidelidade. Ela precisa ser ensinada com fidelidade. Porque somente por meio da pregação da palavra, Deus, ele trará convicção do pecado. Somente por meio da pregação da palavra, Deus, ele nos conduzirá ao arrependimento. Somente a pregação da palavra pode gerar verdadeira alegria que vem da parte de Deus em nossa vida. A pregação é importante, portanto, valorize a pregação da palavra quando você estiver ouvindo. Valorize.
Venha para o culto, traga a sua Bíblia, traga um bloco de notas, traga um caderno, anote os pontos. Anote o sermão, anote o texto, vá para a sua casa, medite no texto. Medite no que foi ensinado, valorize o que você está ouvindo. Mas não somente isso. Não seja apenas alguém que valoriza tudo que ouve. Seja alguém que irá pregar a palavra de Deus aos perdidos. Seja alguém que fará o trabalho de Esdras, o trabalho que Neemias, o trabalho que os auxiliares de Esdras fizeram. Leia o texto para as pessoas, explique o texto para as pessoas, faça com que as pessoas entendam a palavra de Deus claramente. Seja um homem, seja uma mulher que vai ensinar a palavra de Deus na sua casa. Pregue na sua casa, ensine na sua casa, pregue para os seus amigos. Sabe, abra a Bíblia para eles, explique a palavra para eles e aplique para eles. Ah, pastor, eu sou mulher, eu não vou pregar na igreja. Você pode pregar na sua casa. Você pode pegar os seus filhos, botar eles sentados e dizer aqui, vem cá filho, vou te ensinar a palavra. Vem aqui, a mãe vai ler contigo, eu vou ler para ti, eu vou explicar para ti, eu vou aplicar esse texto na sua vida para que você cresça no conhecimento. Ah, pastor, eu estou na igreja, meu marido não está na igreja, eu tenho filhos pequenos ainda, o que eu faço? Seja você um instrumento de crescimento espiritual na vida dos seus filhos. Ensine a Bíblia para eles, pregue a Bíblia para eles, discipule eles no caminho do Senhor. Seja alguém que vai facilitar o caminho dos seus filhos. Seja alguém que vai pregar a palavra de Deus para os seus amigos. Pregue a palavra. Timóteo,